Fala galera do Geração Folclore, hoje estou aqui com uma pessoa muito especial, um amigo que acabo de fazer faz poucos dias, mas que já considero pacas, digamos assim. Jorge Rodrigues, um convidado que vem de fora. Como você tá, Jorge? Beleza? Buenas, Geração Folclore, buenas, Gabriel. Tô bem, estamos aqui pelo sul, com friozinho, hoje deu uma esquentada. E se cuidando, né, nessa pandemia aí, é a única coisa que a gente tem a fazer. E pelo sotaque já dá para ver que você não é da região tão próxima aqui, né? Conta pra gente, de onde você vem, Jorge? A minha região, primeiro que o Rio Grande do Sul é grande, né, cara? É muito grande, é maior que o Uruguai. Sim. E eu tô na região noroeste do Rio Grande do Sul. Seria uns 150 quilômetros da região sudoeste de Santa Catarina e uns 180 quilômetros da Argentina, da fronteira com a Argentina. 180, mais ou menos. Minha cidade se chama Panambi, e as cidades grandes próximas aqui, que talvez o pessoal deva conhecer, é Cruz Alta, Ijuí, Passo Fundo. Passo Fundo já é outra região, mas é meio perto. Palmeira das Missões e Santa Maria. E você é mais precisamente da região de Panambi, né? Pambi. Qual que é o mesmo nome certo? Panambi, cara. Panambi, Rio Grande do Sul. Panambi. Já Panambi até é anotei. borboleta em Guarani, cara. Olha aí. E a gente estava tendo uma conversa aqui antes da gente começar a gravação. Estava mostrando algumas palavras que ainda são do teu cotidiano, da origem guarani, né? Que é o próprio significado da palavra violão e tudo mais. Isso se aplica muito à cultura da música que eu faço, que aqui a gente recebe diretamente a música argentina, né? A gente é diretamente influenciado pela música argentina e por exemplo, com a cultura do chamamé e essas coisas, ficou muito forte a veia guarani. Então tem muita palavra que ficou que é em Guarani mesmo, que a gente fala, por exemplo, no chamamé a gente geralmente se refere ao violão como um baracá. Baracá, o próprio, não só a palavra, mas o próprio costume do mate que eu estou tomando, o mate é Guarani. O mate foram os índios guaranis que descobriram. E, na verdade, tem muitas outras que eu acho que até aí na região de vocês usam, que pitanga é Guarani, uma palavra que a gente usa muito aqui para se tratar, principalmente entre os homens, é chiru. O pessoal assim que lida com a cultura aqui, a gente chega às vezes e fala, e aí, chiru velho? E chiru tem origem em cheiro, que em Guarani é meu amigo, meu companheiro. Né? Aqui a gente usa o pitanga para falar das meninas, né? Nossa, ela é uma pitanguinha. Ah, claro, pitanguinhas, esse eu tô ligado. Ou, por exemplo, amigo que a gente fala, amigo que seria como uma junção da palavra tchê com amigo. E, na verdade, é meio... Não se sabe muito bem de onde, qual tchê que a gente usa, qual palavra tchê que a gente usa, porque os espanhóis já vieram falando tchê e os índios também falam tchê em Guarani. No Paraguai é xê, que em Guarani xê é eu, meu, tudo que tem a ver comigo. Então, amigo, por exemplo, amigo é meu amigo. Amigo é uma coisa que a gente usa seguido aqui também. E é bom que fica até uma explicação aí até do uso da própria do tchê, né, em si, do gaúcho, né? Daqui a pouco a gente vai descobrir um pouco do bar também. O bar também, ninguém sabe, né, cara? O bar é para tudo. Então. O bar serve para tudo. Felicidade extrema, tristeza extrema, mais ou menos. Algo muito bom, algo muito ruim. O bar é a palavra mais versátil que a gente tem. Acho que é mais versátil que coisa, cara. O mineiro tem o trem, o gaúcho tem o bar, o nordestino tem o vice e o oxente. Claro, cara. Claro. Sem falar que a gente fala o troço aqui também. Pega aquele troço lá, cara. Negócio lá. Troço. Aquele bagulho lá, pega o bagulho lá, aquele negócio. E Jorge, agora sim, vamos nos aprofundar um pouco mais sobre a sua ligação com a arte em si, né, com a cultura e tudo mais.
Alguns passarinhos me disseram que você é um ótimo gaiteiro, é verdade isso daí? Eu conheço esses passarinhos. Eu não sei, né, cara? Eu não sei se é verdade. Eu sempre digo quando o pessoal vai falar de mim que não me deixe mal, né? Não invente coisa. Mas eu acredito que sim, eu toco mais ou menos um pouco de acordeão. Eu sou músico, sou acordeonista, eu comecei a estudar acordeão e estudar música aos 6, 7 anos de idade, e hoje eu estou com 20 anos. Toco outros instrumentos também, mas o meu instrumento é a gaita. E sempre toquei a música ligada à minha terra, e não só o Rio Grande do Sul, mas tudo essa influência, porque até a música que eu mais faço hoje é o chamamé. O chamamé não é essencialmente local daqui, sabe? Uhum. Então, mas eu sempre tive conectado à terra. Eu gosto de usar essa palavra, o que é da terra, ao que é folclórico, ao que é o que tem raiz, sabe? Seja a música do meu local aqui, até porque, na verdade, se for ver, minha cidade era uma colônia alemã, então, por exemplo. Mas eu sempre tive ligado à música raiz. Eu gosto de ouvir Tonico e Tinoco, cara, essas coisas. Eu escuto Luiz Gonzaga, eu escuto também carimbó, eu escuto coisa do Pará, eu escuto Dino Rocha, que é do Mato Grosso, que é chamamé, né? E escuto coisas de fora e faço música de fora. Eu toco muita música, por não dizer argentina, cara, porque o chamamé, não que ele não seja forte da Argentina, não seja da Argentina, mas eu faço música da minha região, que ainda pode ser considerada a região de fronteira, a região de missões também, das missões jesuíticas, né? Então eu faço tudo que é a questão é que a gente está num ponto aqui, cara, que recebe influência de tudo que é lado. A gente recebe influência do Brasil, mesmo sendo parte do Brasil, recebe influência do Paraguai, da Argentina, do Uruguai, e sem falar na imigração, que foi muito forte. A imigração italiana e alemã, na alemã principalmente na minha cidade. E, então, a minha ligação, eu nunca consigo definir essencialmente o que eu toco, sabe? O que eu faço. Eu faço música raiz. E toco, componho, tenho minhas composições e, bom, ultimamente tenho tocado mais na Argentina e tocado essa música que eu admiro demais, que é o chamamé. Que doideira. E, Jorge, a gente estava conversando aqui antes da entrevista e a gente estava tocando um assunto que era bem legal, que você acaba tocando aí de uma forma bem bacana, que é justamente as referências que você busca, né, o que você escuta. E a gente estava justamente falando sobre essa conexão Brasil, que deveria ser mais evidente, que a gente às vezes vê que é só um exemplo que mais tosco, não é aplicado talvez de maneira real, mas igual, tem gente do sul que olha ali pro carimbó e fala assim, pô, essa cultura aí não me representa, esse não é o meu Brasil. E tem gente que tá lá do carimbó, que dentro do carimbó, e olha pra cultura do sul e vê que tem uma vertente muito forte da Argentina, fala assim, pô, essa cultura também aí não é tão a minha praia aqui. Como que você acha que tem que ser feito para essa conexão Brasil, ela virar uma coisa homogênea, assim, uma coisa virar um só, e mostrar que o Brasil é justamente isso, é do sul ao norte, do nordeste ao sudeste, e é tudo, na verdade, uma coisa só. Bom, cara, assim, na verdade, essa coisa que você se refere como Conexão Brasil, eu já amplio ela mais até para uma conexão, porque senão uma identidade latino-americana e também, talvez, americana como um todo, né? Desde a América anglo-saxônica lá em cima, né? Como chegar a isso? Acho que o primeiro passo de tudo é se informar, buscar saber a origem das coisas, buscar saber não só a origem das coisas, mas a sua própria origem. Entendeu? Saber quem eram os seus antepassados, de onde veio o seu avô, né? O pai do teu pai, o pai do teu pai. E o que ele fazia? Por que ele fazia isso? Por que ele fazia aquilo? Então, o que acontece? É muito bom esse exemplo que tu deu do carimbó e do sul aqui, porque a distância é gigante, cara. É gigante, é longe. Só que
Se o cara se informar, se o cara ir ler lá, vai lá ler sobre o carimbó, vai ver e tal, e aí o cara vem aqui, se informa, que vai ler, se informa pela cultura do Sul, e até mesmo no Sul, a cultura desse lugar aqui, porque não é só o Rio Grande do Sul, na fronteira ali, nas Missões, Argentina ali, o pessoal dança bandeirão também. E a gente dança chamamé que vem de lá. Se a pessoa se informar, já começa a achar os pontos que ligam isso, sabe? Que ligam essa conexão. Então, primeiro, a raiz indígena das coisas. A forte veia, até não indígena, mas nativa, porque os índios eram os nativos, que deixou para várias culturas, para muita coisa, do norte ao sul do continente. E aí vem também o que deixaram os africanos, e aí o que deixou a imigração. Já começa por aí. Se o cara começar a olhar por esse lado, o cara já vai achando os pontos, já vai ligando, vai chegando ali nas ligações entre o baião e o vaneirão, cara. E toda essa questão, sabe? Eu vou dar exemplos, tá? Primeiro, a erva mate, o uso da erva mate. A erva mate foi descoberta pelos Guaranis, né? Onde hoje é o Paraguai e partes do Mato Grosso do Sul. O que ficou para nós é a cultura do uso da erva mate, não a cultura do chimarrão. Ficou a cultura do uso da erva mate. Assim que eu vejo, pelo menos. Então, o que acontece? No Mato Grosso do Sul, o pessoal produz muita erva mate e toma tererê. E no Paraguai, o Paraguai é o país nativo da erva mate, é de onde vem a erva mate. Tanto que o nome é Ilex paraguariensis. A Argentina, a mesma coisa. No Uruguai se consome erva mate. Aqui a gente consome erva mate de uma maneira diferente. A erva do Rio Grande do Sul é diferente desses outros lugares. Na Argentina ela é envelhecida, é mais grossa. E toda a região sul consome o chimarrão de forma massiva. Consome erva mate, na verdade, de forma massiva, porque também tem o tererê, né? Aqui e tal. Eu li uma vez que o chá mate é patrimônio imaterial do estado do Rio de Janeiro. O pessoal consome muito chá mate lá. E, curiosamente, na Síria, o pessoal toma muito chimarrão, muito mate. É o maior país exportador de erva mate. Então, o que acontece? Para mim, isso é uma coisa que já começa a conectar, gente. Porque, veja bem, no Mato Grosso do Sul e no Paraguai, o que o pessoal faz lá? Fazem grandes rodas para tomar um tererê, ouvir um chamamé, ouvir uma polca, né? Uma festança, fazem um assado, né? Aqui a gente faz as grandes rodas de mate. É a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. A gente está consumindo a mesma planta e tal. É um exemplo. E aí você pega, por exemplo, a pamonha. A pamonha, na região andina, eles comem pamonha. Só que lá é humita de chala. Humita em chala, ou de chala. Não me lembro. É a pamonha salgada. É só pesquisar, é a mesma coisa. É a mesma coisa, já comi isso. É a mesma pamonha. Então, isso são coisas que começam a conectar, gente. Ou, por exemplo, a gente estava falando antes, que eu falei da maraca e do baracá, do violão, que quando os padres trouxeram aqui para as reduções jesuíticas o violão, os índios passaram a usar o violão no lugar da maraca. O maracá, na verdade, esse é o certo, é o nome certo, porque em Guarani as palavras têm acentuação na última sílaba. Maracá. E é MB, baracá. E eles passaram a chamar o violão de baracá. E hoje a gente, no chamamé, a gente se refere ao violão como baracá. E a gente fala, pega o baracá lá, vamos lá tocar. Não aqui na minha região, mas no meio que eu tô, artístico, sim. E no carimbó os caras usam a maraca, cara. Maracá, entendeu? Pra mim, mudou o instrumento, mas o conceito antes, quando os índios faziam esses ritmos citados,
era o mesmo. O valor da coisa é a mesma, é uma conexão, entendeu? Então, acho que para a gente conseguir fazer essa conexão Brasil, essa conexão Latinoamérica, essa identidade até, na verdade, a gente tem que começar a se informar e focar nesses pontos que confluem, entendeu? Porque, por exemplo, o jazz é negro, entendeu? O jazz é uma música de origem negra. E a gente toca o samba, que também é de origem negra. O próprio chamamé tem uma veia forte negra. Então, já começa por aí, tá tudo conectado. O ritmo basicamente vem da África. Os ritmos basicamente vêm dos tambores africanos. Então, acho que primeiro de tudo a gente tem que parar um pouco com o ego. Eu sou daqui do sul, aqui, cara, não quero saber de carimbó, não quero saber porque esses loucos aí dançando com essas roupas estranhas, esse ritmo aí, esse troço aí. Cara, primeiro que é até parecido com o vaneirão, entendeu? É até parecido com a vaneira. Então tem que começar a encontrar esses pontos que confluem. Por exemplo, essa semana eu comecei a ler que do Espírito Santo teve forte migração alemã da região pomerana e ficou a cultura da concertina lá, que é bem parecida com o bandoneon. E aqui do lado, na Argentina, os caras tocam bandoneon, chutam uma moita e sai um bandoneonista. Então, para mim, isso e tem um detalhe, o instrumento veio da mesma forma. Foram os imigrantes que trouxeram o acordeão que eu toco. Foram os imigrantes que trouxeram a concertina que o pessoal do Espírito Santo toca. E a imigração italiana e alemã forte lá, se eu não me engano, na região da Serra do Espírito Santo, é algo que nos conecta a Bento Gonçalves, Caxias do Sul, aqui, a região dos vinhos, aqui, que tem bastante italiano, a Oktoberfest de Santa Cruz do Sul, que é uma das maiores do mundo, a de Joinville também é gigante. Então, a gente tem que se informar, começar a encontrar esses pontos que confluem e parar de querer parar com esse conservadorismo, que na verdade não é um conservadorismo, é algo retrógrado só. Porque conservadorismo é quando você conserva o valor da tua cultura, né? E o conceito vai mudar, não é infelizmente. Inevitavelmente o conceito das coisas muda, mas o valor vai ficar. E eu acho que tem que focar no que conflui entre todas as culturas. E, ao mesmo tempo, quando a gente consegue fazer isso, acho que a gente cada vez mais fica enraizado na nossa própria cultura. Sim, com certeza. E você tocou num ponto bem legal, quando você pega coisas similares, né, tanto do norte quanto do sul. E aí a gente tem um enredo que se chama, em uma cidade chamada Olímpia, que ela tem o maior festival nacional de folclore do Brasil, né? E a gente pode ostentar a patente de se chamar a capital nacional do folclore. E o folclore, nada mais como sendo a origem do seu povo, teria que ser, né, o elo mais forte, o principal elo entre todas as culturas, né? Porque existe a cultura do sul, a cultura do norte, isso a gente não está negando. Mas que elas se ligam, isso sim a gente está reforçando na sua fala, até propriamente nessa minha questão aqui. E aí eu queria que você, nessa fala, você como um conhecedor de futebol, já esteve aqui no festival, quando ainda era presencial, né, que esse ano infelizmente vai ser virtual, eu queria que você contasse para a gente qual foi a sua visão antes de conhecer o FEFOL, o Festival Nacional de Folclore, e depois que você foi embora, se isso teve uma mudança significativa ou não na sua vida também, nessa forma justamente dessas conexões, de ter contato com as pessoas, tudo num só lugar. Uhum. Até pegando o gancho do que tu mesmo falou da capital nacional do folclore, do folclore, até a gente estava falando sobre isso antes nos bastidores. Primeiro, o que para chegar nisso, eu tenho que dizer o que eu entendo primeiro sobre folclore, e já vem enganchado com a questão anterior. Porque para mim o folclore, primeiro que ele para mim o folclore é um sentimento. Para mim não existem folclores. Para mim existe folclore. Existe uma coisa que é o folclore. E até se você pegar a palavra folclore, folk e lore, né, no sentido da palavra, folk é o povo, e lore
e não só povo, folk tem um significado bem amplo, que também pode ser, eu estava vendo antes, até pode se referir à região, a lugar, pode ser usado dessa maneira, e lore eu considero mais, tem vários significados também, mas eu considero mais o conhecimento e o saber. Porque o que acontece? Por que para mim é um sentimento? E pegando esse gancho do saber e conhecer. Eu acho que quando você conhece a sua raiz, quando você sabe de onde você vem, quando você sabe por que você usa boina, por que eu uso alpargata, por que eu toco gaita. Tem um porquê de eu tocar gaita além do eu querer. Tem um porquê, né? Por que eu tomo mate? Quando você começa a entender essas coisas e conhecer e sabe por que é isso do povo, você passa a sentir algo. Aí você passa a sentir algo que você faz parte disso. Você faz parte dessa aldeia. Os argentinos usam muito essa palavra quando estão falando disso. Você faz parte dessa aldeia, dessa tribo. E aí você passa, como você começa a sentir isso, aí você passa a se manifestar culturalmente. Você começa a pensar, olha, vamos falar aqui Claro que não é assim, mas imagina, o pessoal começa a escrever sobre o rincão, sobre o pago, começa a escrever sobre o meu lugar, sobre as raízes, sobre a terra, começa a escrever porque você tem orgulho daquilo ali, e com isso vem a dança, começa a vir toda a manifestação, vem o hábito de tomar chimarrão, no nosso caso, começa a vir tudo isso. Eu não tomo só mate porque eu gosto, mas o mate para mim é um ritual, é algo que eu sinto orgulho de fazer. Isso é folclore, eu sinto orgulho de tomar mate, não apenas gosto. Então, por exemplo, uma coisa, chegando no FEFOL, que é a questão em si, quando esse sentimento que eu falo de se sentir parte dessa paisagem, dessa aldeia, desses costumes, dessa tradição, você pega, por exemplo, e olha o pessoal do Nordeste fala muito do sertão e a própria música caipira também. Né? Aqui do Sul a gente fala do pago, da estância, né? Do rincão. Na Argentina a mesma coisa, o pessoal fala muito do lugar. O campo, né? No Paraguai eles usam muito a palavra, tem um gênero musical que é o curajé de arreô, né? Que eles dizem que é o canto do campesino, que é o que vem do campo, o que vem de fora, que vem do rincão. Então todos cantam a sua terra natal, todos estão cantando a mesma coisa, todos estão cantando o lugar de onde eles vêm, por mais que eles não tenham nascido lá. Esse é o detalhe. Eu não nasci no interior de Palmeira, mas meus pais nasceram. Então eu venho de lá. Palmeira é uma cidade aqui do lado. Então, o que acontece? Eu comecei a perceber isso no FEFOL. Eu não sabia que Olímpia tinha um festival assim. Eu conhecia de nome Olímpia, já tinha ouvido falar Olímpia. Só que eu já sabia das existências de festivais assim de folclore. E eu nunca tive assim um pensamento diferente do que eu tenho hoje. Apenas era menos amplo, não era tão amplo assim. O que o FEFOL contribuiu para mim foi ampliar a minha visão sobre o folclore, sobre as culturas e realmente ver isso que eu estava falando, que o cara chega lá, o cara fala que tem uma música que eu escutei que é do Boi de Nina Rodrigues, que fala Amar, uma coisa assim fala. E aqui a gente fala tem tanta música que eu posso dar de exemplo aqui que o pessoal fala de amar o Rio Grande do Sul. Os verdes campos do meu Rio Grande é uma beleza, é linda a natureza, é uma coisa assim, o verso de uma música. Ou Rio Grande do Sul, o gaúcho quer cantar. A querência, o céu azul, os verdes campos e o mar. Então tá todo mundo cantando, por mais que seja o Rio Grande do Sul e o Maranhão, os caras estão cantando o seu lugar, a sua terra, e é um sentimento comum.
E o FEFOL contribuiu para eu já pensava algo assim. E o FEFOL só mostrou o que eu já imaginava, que era isso, que realmente, para mim, o que eu vejo, o folclore é um sentimento. As pessoas sentem que são do lugar onde elas são. Elas sentem que são do lugar onde elas são e elas sentem que são o que elas são. Mas, nesse caso, já é o que os outros foram. É um paradoxo, ficou estranha essa frase, mas é isso que eu penso. Que elas são o que elas são baseado no que nossos antepassados fizeram e chegaram até a gente. E a gente é isso, o que sobrou do passado. A gente é o resultado de várias coisas. E para mim o folclore é isso. E o que me levou a concluir o pensamento que eu tenho hoje é o Festival de Olímpia. E eu estava até falando antes nos bastidores também que a importância do FEFOL mas não falando de forma só para mim, mas eu acho que é a importância do FEFOL para as culturas e para todo folclorista, por assim dizer, é que o cara vai para lá, o cara vê como todo mundo apresenta a sua cultura, sentindo o folclore de uma forma tão bonita, e ver como eles se sentem parte de onde eles vêm, e ao mesmo tempo, ou seja, o cara encontra essas outras culturas e se encontra. Foi o que aconteceu comigo. Eu cheguei lá e vi o quanto eu era gaúcho. Mas não é aquele gaúcho grosso, assim, que nem muitos acham que tem que ser aqui, sabe? O pessoal que nunca saiu daqui do Sul é assim. Mas é isso, a importância é essa. Acho que as pessoas vão para lá, vão para o FEFOL, elas encontram outras culturas, mas ao mesmo tempo elas se reencontram na sua própria cultura. E o FEFOL acaba fortalecendo até as culturas que nem são da região de Olímpia. Porque as pessoas vão e se ligam. Elas passam a sentir mais ainda esse sentimento que eu digo que é o folclore. Sim, é uma forma muito até bonita que você passa esse lance de reconhecer a própria cultura, porque eu nunca tinha parado para pensar por esse lado, né? Geralmente a gente pensa em conhecer novas culturas, em achar ligações, mas esse lance de reconhecer a própria cultura é uma coisa muito importante e até agradecer por você ter compartilhado isso com a gente aqui também. E agora, eu queria que você contasse pra gente, porque quantos festivais você já presenciou aqui em Petrópolis? Você sabe mais ou menos? Eu tive 2 vezes. Eu fui tocar em 2018 e ano passado eu ia aí tocar também com o pessoal de um outro CTG, que não era o mesmo. Mas o pessoal acabou cancelando a participação e eu queria tanto ir pro festival, cara. Acabei indo igual, peguei o ônibus e fui olhar o festival. Então, justamente nesse ponto. E esse ano eu acho que eu ia de novo, hein, cara. Então, né? Pô, esse ano seria um grande ano, mas infelizmente, né, decorrida tudo que aconteceu, vai ser só o ano que vem, se Deus quiser. E só pra quem não sabe, só me confirma mesmo, CTG é Centro de Tradições Gaúchas, né? Isso aí. Que é pra justamente essa coisa da valorização gaúcha, da tradição. É. E o primeiro ano você veio com a galera de um CTG, você veio tocar aqui. Me conta como foi essa história, como que você chegou em Olímpia, como você veio parar aqui? Eu vim... Só antes de responder, eu me lembrei de uma coisa, eu acho que ele vai olhar, eu quero parabenizar o Vadão Marques pela frase que ele colocou, pelo termo que ele criou na música do ano passado, que é folclorece coração. Eu acho que com esse termo ele sintetizou o que eu penso, que eu falei antes, que é algo que realmente, o folclore é algo que floresce no coração das pessoas, é um sentimento, e aí as pessoas passam a fazer a manifestação. Então, os parabéns para ele. Eu esqueci que eu queria falar isso. E, bom, eu fui em 2018 com o CTG Lalau Miranda, de Passo Fundo, e foi curioso, assim, cara, porque uns meses antes, a gente tem vários festivais aqui, que são os festivais de música inédita. O pessoal compõe as músicas, monta a banda e vai lá apresentar a música para concorrer. E eu estava num festival, num dos maiores aqui, que é o Carijo da Canção Gaúcha, que é em Palmeira das Missões, e
tinha vários músicos da cidade ali que eu não conhecia, por mais que é do lado, sabe? E daí eu tava com o pessoal lá, eles, olha, isso aqui é tal, o pessoal foi me apresentando e daí me apresentaram pro Feijão. Feijão é o apelido dele. Que é o Gabriel, eu não tô conseguindo lembrar o sobrenome dele. Gabriel. E eu fiz amizade com o cara e tal, e Gabriel, acho que não é a Ruda, cara. A Ruda é o Gabriel do Olímpico, um amigo meu. Enfim, cara. E aí a gente se trocou o WhatsApp e tal, ficamos com contato do outro. Daí isso foi final de maio, Caribe. Final de maio, começo de junho. Deu mais ou menos um mês. Eu tava na Argentina, eu acho, não faço ideia. O cara me manda uma mensagem: vamos para São Paulo, meu galo. Botou assim, a gente fala, meu galo. Vamos para São Paulo. Eu disse, como assim, cara? Ele disse, não, olha. O pessoal aí de Passo Fundo aí, do CTG lá Miranda, vai ter um festival, no Olímpia, assim, FEFOL, Festival Folclore, Festival Nacional. E eles estão sem gaiteiro, não precisam de gaiteiro. Até uma curiosidade interessante é que ele contou todo, eu maravilhado, assim, porque ele contou do festival, assim, vai ser assim, o grupo, vai nada. Aí chegava no final, mas tem um detalhe, cara, não tem cachê, ele botou assim. A princípio não tem cachê, entendeu? Já deu aquela cara, pô, cara, pá. Mas no final das contas foi ajeitado o cachezinho, sabe? Era, a princípio, acho que era para testar, para ver se o cara vestia a camisa ou não, né? E aí isso foi um mês antes do festival, sabe? Acho que eu tava no Brasil e daí veio um cantor da Argentina pra cá e a gente fez uma turnezinha aqui tocando. E daí eu fui pra Argentina na quinta com ele. A gente tocou lá e no domingo eu voltei, cheguei domingo de noite. Segunda eu fui pra Passo Fundo ensaiar. Primeira vez que eu me encontrei com os caras, assim, entendeu? E aí conseguimos montar uma banda legal, 2 gaitas, um cantando, violão e um carrom. E aí a gente ensaiou na segunda só demos uma passadinha nas músicas e sexta se largamos pro FEFOL, cara. E aí eu naquela expectativa, né? Eu tava na expectativa, a primeira vez. Era a primeira vez que eu ia sair da região sul. Eu ia sair do passar do Paraná para lá. Tipo assim, na real eu conheço mais a Argentina do que o Brasil. Mais a Argentina e Paraguai eu conheço do que o Brasil. Então, tipo, eu já tinha viajado em quantia na Argentina, conhecia bastante, mas o Brasil nada, só até o Paraná. Aquela expectativa, primeira coisa, vamos chegar lá, o pessoal dos outros lados e tal. Aí o cara chega em Olímpia, aquele refeitório, assim, aquele negócio comunitário, gente de todo lado, assim, e o pessoal te tratando bem, assim, sabe, aquela hospitalidade, não só de Olímpia, mas dos outros grupos, entendeu? Nunca esqueci que eu desci, acho que era um pessoal da Bahia, um percussionista da Bahia, a gente desceu, eu de bombacha e tal. Aí o Pargato, uma camiseta boa, hein? O cara me olhou, o tchê, nego! Falou assim pra mim, cara. Aquilo me marcou, entendeu? Aquilo me... o tchê, nego. Eu disse, quando eu entrei naquele refeitório, eu olhei aquilo, aqueles sotaques chegando, assim, gente falando diferente do lado, e gente, oxe, rapaz... Cara, eu olhei, eu tô agora sim, agora eu conheço o Brasil, tô conhecendo o Brasil, tô encontrando o Brasil aqui no festival. E aí, cara, foi magnífico tocar no FEFOL. A própria Invernada adorou e foi uma vibe, assim, cara, deu um feeling, assim, pro cara tocar sabe, aquilo que eu falei, o cara chega lá e vê que é gaúcho, entendeu? Uhum. E aí o cara pensa, olha, eu sou gaúcho, agora nós vamos tocar, entendeu? Nós vamos mostrar o troço do sul aqui, e aí o cara se sente mais animado pra tocar. Ou seja, eu me encontrei... Veste a camisa de fato, né? Claro, veste a camisa do Rio Grande do Sul mesmo, da cultura, entendeu? E aí o cara toca pra valer, o cara realmente vai, assim, vai... como gaúcho mesmo, coisa que aqui às vezes o cara até acaba esquecendo, entendeu? Porque o cara tá no meio aqui. E aí o cara chega lá e vê, aqui eu tenho que mostrar como é que se toca lá. Entre aspas, né? Não é que...
Mas aqui o cara tem que mostrar realmente, tipo assim, imagina o cara chegar lá e ver, nossa, eu vim aqui para representar coisas que são centenárias, danças centenárias, música centenária, tem música que tem mais de 100 anos que a gente tocou, roupa que é centenário, coisa da época da Revolução Farroupilha, essas coisas. A gente tá aqui para representar tudo isso, cara. Então, dá um orgulho, né, cara? Dá um orgulho de realmente ser daqui, sabe? Aí que tá o detalhe, floresce. E eu voltei... Isso aí. Eu voltei com o pensamento mais aberto do que já era, entendeu? Que eu já gostava desse lance, dessas confluências com a cultura e tal. Tanto que eu já tocava uma música de fora, que é o chamamé. Então, como é que eu não ia pensar já meio nessa linha, né? E eu voltei, acho que mais forte, por assim dizer, né? Dá uma renovada no cara, o futebol dá uma renovada. E essa primeira vez foi incrível. Talvez porque tenha sido a primeira vez, mas eu acho que não, na real foi assim, tá em contato direto. Quando o cara vai para olhar, o cara não tem tanto contato direto com os grupos como a gente tinha, que nem a gente ficou numa escola com o pessoal do Ceará, sabe? Então a gente conversava, a gente compartilhou uma semana, né? A gente ia lá tomar mate com eles, tal, eles provavam chimarrão, a gente conversava, contava, falava sobre a cultura, a gente tocou junto na escola. Então, foi incrível. Foi a primeira vez foi demais, cara. É bem difícil sintetizar as sensações do primeiro Fefó. Jorge, eu queria te agradecer muito pela entrevista dada, pelo tempo cedido. De verdade, de coração, foi muito bom conhecer você, que não conhecia, foi graças a Kainara que apresentou a gente. Agradecer a Kainara por ter feito esse ela aí. Uma pessoa super do bem, gente boa, a gente ficou aqui conversando. Para quem não sabe, a gente ficou quase 2 horas aqui para tentar fazer essa gravação, porque nada estava dando certo. Mas o Jorge, uma paciência digna de ser aplaudido pela paciência dele, me ajudou pra caramba aqui, fez um serviço de produtor também aqui pro canal, sem querer. Queria agradecer, Jorge. As considerações finais, fique à vontade, o momento é seu. Fale o que quiser. Cara, eu que agradeço, tá? Eu que agradeço o espaço e agradeço o trabalho que está sendo feito pela marca Geração Folclore. A gente estava falando antes que é algo que não existe, assim, é muito pouco, né? Pelo menos no Brasil, assim, um espaço onde você pode se informar, ouvir as pessoas sobre o que elas sentem e pensam sobre as culturas, sobre o folclore. Acho que está mais do que na hora de existir um espaço onde as pessoas podem conhecer e se informar sobre cultura e folclore, que não seja apenas um livro onde está escrito até de uma forma chata do cara ler, assim, uma forma que às vezes até o cara não entende. Por exemplo, acho que essa forma oral da gente conversar e falar sobre a cultura e as pessoas poderem ver de forma oral está muito ligada à transmissão da cultura ao longo dos tempos, porque ela foi feita de forma oral. Então, acho que isso é uma coisa que deve ser tida, um espaço que a gente possa conversar sobre a cultura, conversar sobre folclore. Então, vida longa à Geração Folclore. Bom, infelizmente, na verdade, eu não sei, o FEFOL seria semana que vem, né? Começaria semana que vem. Eu achei que seria amanhã. Bom, eu estaria ajeitando as malas para ir, eu acho, cara. Porque já teria se preparando, né? Porque assim, ó, o ano passado eu nem sabia se eu ia ir. Eu tava pensando, dá pro cara ir lá passear, né? Sim, com certeza. Do nada me liga um grupo, cara. Do nada me liga um CTG, viu? Ficamos sabendo que tu foi pro Olímpia uma vez, não quer ir de novo tocar com nós. Tá de bobeira aí, né? Bora lá comigo. E eu disse, mas capaz que não, né? Eu tava até me preparando pra ir, como é que eu não vou ir?
As E malas já aí, estão até prontas, como que eu não vou? infelizmente, o grupo não foi e eu acabei indo igual, cara. Peguei o ônibus, fui igual. E eu acho que esse ano ia acontecer isso de novo. Até você tinha falado nos bastidores da expectativa e realmente, cara, o FEFOL marca tantas pessoas, cara. Marca tantas pessoas que vão lá participar, expressar sua cultura, que chega julho, o cara já começa, tem FEFOL. O grupo não vai, dá pro cara talvez ir lá olhar, né? Ir lá participar. E é isso, cara. Talvez a gente ia estar gravando essa entrevista em Olímpia. Nossa, seria sensacional. Mas logo, logo, quero dizer, já estou dizendo para os olimpienses que logo, logo eu vou estar aí sapeando, xaropeando. Tá mais convidado. Aí a gente vai remarcar essa entrevista presencial. Isso aí. E mais uma vez agradecer o espaço e agradecer o trabalho que vocês estão fazendo. Parabenizar e agradecer. Acho que eu que trabalho com cultura, trabalho com a música regional, trabalho com a música da minha terra. E não só eu, como todo mundo que faz todo tipo de música que seja da sua cultura, da sua terra, tem que agradecer a pessoas que têm essas ideias brilhantes de criar um portal onde as pessoas possam se informar de uma forma mais interativa sobre as culturas. É muito mais que válido, é hiper válido o trabalho que vocês estão fazendo e quem agradece sou eu. Imagina, imagina. Jorge, valeu demais. Vou deixar suas redes sociais aqui também na tela. Tá do Geração Folclore. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe, comente, divulgue. Fale para todo mundo o que está acontecendo aqui. A gente eu não gostei, não, cara. Eu não gostei, não. Eu adorei, velho. Então tá tudo certo. Ó, tem uma surpresa, a gente tem uma surpresa que a gente vai divulgar em breve aí também, em relação ao próprio FEFOL desse ano, que vai ser online, né? Então a gente está preparando uma coisa bem legal para todos vocês que querem acompanhar. Quem sabe, né? A galera quer acompanhar o FEFOL também, mas quer saber o que está acontecendo, o que está sendo comentado, o que está sendo falado. Então a gente está preparando ali um esquenta do FEFOL ali, a gente vai soltar para vocês aí essa novidade aí. E também tem coisa no próprio FEFOL também que a gente está envolvido ali, que acabou dando tudo certo no final das contas. Jorge, valeu, meu querido, tamo junto. Agradeço demais. Aí. Vamos marcar essa presencial. É isso aí, valeu, falou, até Maravilha. A próxima. Vida longa, Geração Folclore e FEFOL. E folclorece coração. Amém, folclorece coração. Fica essa frase aí no final, folclorece coração. Valeu, gente, até a próxima. Tchau, tchau.